Olha só, versículo que vai nortear todo o nosso dia aqui. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Repete comigo, muito mais. Quer ganhar muito mais? Ó, trabalhando juntas. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivessem sozinhos. Mas uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Glória a Deus, né? Deus não fez você para caminhar sozinho. Não adianta. Não adianta. Sabe que eu me lembro que Deus tinha falado para mim, eu já era pastor, e Deus tinha falado para mim que Ele ia colocar uma pessoa do meu lado para fazer a obra comigo. E eu pensava, não é possível, será que isso vai acontecer mesmo? Tá? De repente, não é que Deus botou uma pessoa do meu lado para fazer a obra comigo. Deus botou uma pessoa do meu lado que, se eu tiver com preguiça de fazer a obra, ela fala, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler esses livros de batalha espiritual. Todos os livros de batalha espiritual que eu já li na minha vida foi porque a Tati comprou. E eu fiquei com vergonha e tive que ler. Mas Deus faz essas coisas. Tudo que a gente vai fazer junto é sempre muito mais forte. Nós dois já éramos empresários, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E eu já fiz eventos para centenas de pessoas. A Tati já fez eventos para centenas de pessoas. E a gente estava falando, amor, o evento do Casados e Sócios é maior do que qualquer evento que eu tenha feito sozinho, que você tenha feito sozinha. Porque é isso que Deus faz. Deus faz com que a gente possa ir muito mais longe, que a gente faça muito mais coisas, que a gente vá muito mais além. E a gente quer falar um pouco com vocês hoje sobre isso, para que vocês possam saber que aquilo que às vezes as pessoas falam para vocês que é um problema, porque eu escuto as pessoas falarem isso, nossa, empreender em casal é um problema. Porque briga em casa, briga na empresa, briga em casa, e aí não dá certo, separa, falha a empresa. Olha, isso é a visão do mundo. Normalmente a visão do mundo ela é diferente da nossa mesmo. É diferente da visão de Deus, tá? A visão do mundo pode ser assim. A visão de Deus é que se vocês dois estão juntos, alinhados, em propósito, não tem nada que possa parar vocês dois. E não é a gente que está falando, né? Olha lá, ó. Deus falou pra gente. Deixou registradinho ali na Bíblia. É melhor serem dois do que um. Ah, mas Sati, ele falou isso com relação ao casamento. Mas ele fala assim, ó, quando eles trabalham juntos, eles podem ganhar muito mais. Ou seja, ele também estava falando dos nossos negócios. Eu queria que vocês recebessem com muito, muito carinho Pastora Camila Barros. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Glória a Deus. Glória. Pode dar glória a Deus aqui, gente? Pode dar glória a Deus. Eita, glória. Gente, que alegria podemos estar juntos aqui nessa noite tão inédita, né? Dá uma olhada aí pro vizinho, fala pra ele, é inédito. É inédito, né? Um evento dessa envergadura, com essa proposta. Mesmo eu, apesar de alguns anos de ministério e de imersão total dentro do evangelho, eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar de um evento assim. Então hoje sou eu que vou dizer, ainda bem que eu vim. Oh, glória a Deus. Quantos se sentem privilegiados de estarem aqui nessa noite? Diga, eu aqui. Se isso é verdade, dê um grito aí também. Diga, ainda bem que eu vim. Maravilha. Tem fôlego aí ainda para fazer uma oração? Você ainda tem alguma lenha para queimar ou já está desaguando? Camila, eu não aguento mais, Camila, eu tô aqui desde sei lá, 2 horas da tarde, Camila. Oh, meu Deus do céu, mas aquele que dá forças ao que não tem mais vigor está aqui. A palavra do Senhor, ela diz assim pela boca do profeta Isaías: os jovens se cansarão. Olha que incoerência, os jovens se cansarão. Mas fala a verdade, você conhece uma outra geração mais cansada do que a geração dos jovens?
Olha como o profeta é inteligente, mas é claro que ele não está se referindo à idade. Ele está falando sobre os apressados, aqueles que querem tudo para ontem. E aí ele continua nessa mesma perspectiva, e aí ele diz assim: os mancebos, ou seja, os mais jovens ainda, os adolescentes, certamente cairão. Por quê? Porque não estão preparados. A visão é essa, está dizendo que eles ainda não estão prontos. Agora, ele continua e na palavra profética, ele vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor. Ai meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou que nem a Tati, não repara não, eu vou dar uns pulinhos para lá e para cá. Eu estou achando esse lugar aqui grande, dá até para rodar. Mas os que esperam no Senhor, e você fica doido comigo, não faz o sensato não, tá? Vem na loucura. Eu vou repetir: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Eu não sei para quem, mas tem alguém aqui a quem o Espírito Santo de Deus está dizendo: não olhe para a sua idade, não olhe para o tempo que passou. Você está para viver a melhor temporada da sua vida. A melhor temporada da sua vida vem agora. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu declaro renovo sobre a tua vida, renovo sobre a tua casa, renovo sobre as tuas ideias, renovo sobre os teus pensamentos, renovo sobre o teu coração. Renovarão as suas forças. Quem recebe essa palavra toma posse, porque o Espírito de Deus está aqui. E lhe digo mais: você não desce agora, você não aposenta em fracasso. Vai acontecer contigo o que o profeta declara. Você vai subir com asas como de águia. Você vai subir. Eu queria que vocês aplaudissem e recebessem muito carinho, pastor Eduardo Gonçalves. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Pai seja com vocês da parte do Senhor Jesus. Podem sentar-se, por favor. Que bom estar aqui com vocês hoje. Que alegria voltar a Brasília, que é uma cidade que nos recebe muito bem e já há muito tempo. Então, é um prazer particular estar aqui em Brasília e hoje podendo pela primeira vez servir a esse projeto, a esse ministério, esse casal. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, da pastora Tatiana. Muito obrigado pelo convite, pela confiança que vocês depositaram em nós, para a gente poder somar junto a vocês a tudo que Deus tem colocado no coração e no espírito de vocês por esse tempo, para as famílias, para os casais dessa cidade, do Brasil e do mundo, que eu tenho certeza que a abrangência do que Deus tem confiado a vocês será alargada para o louvor da glória de Deus. Bom, Deus seja louvado. Bom, eu quero compartilhar uma ministração bíblica com vocês. Claro que eu não vou fugir a essa atmosfera, ambiente, propósito e inclinação, que é a gente falar de família, de casal, e eu quero, numa perspectiva bíblica, profética, liberar sobre vocês uma palavra. João capítulo de número 2, vamos ler só o primeiro versículo, tá bom? Para a gente poder otimizar o tempo, e por falar em tempo, eu vou aqui remir o meu, porque eu sei que ainda tem outras coisas importantes e boas para hoje, e eu quero ser aqui bem sucinto na minha fala. Está escrito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? Tenho certeza que até mesmo as pessoas que não têm ainda muito contato, né, com a perspectiva bíblica, com o mundo bíblico, já devam ter ouvido alguma vez falar sobre esse milagre operado por Jesus. Primeiro porque é um milagre de uma beleza muito particular,
um milagre que acontece num contexto familiar, numa festa de casamento. E segundo, porque existe um marco temporal envolvendo o ministério de Jesus e esse milagre, porque este foi o primeiro milagre que Jesus operou. Portanto, se Jesus tivesse transformado a água em vinho, porque é o que vai acontecer aqui na história, se Jesus tivesse transformado a água em vinho em qualquer outro momento do seu ministério, a gente ainda assim teria razões mais do que suficientes para a gente poder se alegrar, celebrar esse milagre, aprender lições. Mas por Jesus ter feito deste o seu primeiro milagre, isso tem uma conotação diferente. E essa conotação diferente, ela não é uma perspectiva minha, é uma perspectiva bíblica. Porque tudo que é feito primeiro envolve um princípio que biblicamente é muito poderoso. Você já deve ter ouvido falar desse princípio algumas vezes. Ele chama-se primícias. Qual é o nome do princípio? Você vai ver nas páginas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, isso de uma maneira mais recorrente. As primícias se manifestavam através de ofertas, se manifestavam através das primeiras colheitas da agricultura, se manifestavam em outros momentos e de outras formas e maneiras. Portanto, o ato primicial, aquilo que é entregue primeiro no mundo de Deus, sempre teve um lugar particularmente especial. Não importando o que vai acontecer depois, aquilo que é entregue primeiro, que é feito primeiro, manifesto primeiro, para Deus e no mundo bíblico, tem um poder e uma profundidade mais especiais. É por isso que quando eu olho para essa linda história bíblica, e além dela ser um testemunho poderoso do poder de Jesus, dos seus milagres, do seu poder de transformação e tudo mais que você já sabe, eu olho Jesus fazendo isso como primeiro ato do seu ministério. Então o que Jesus está fazendo também é entregar um ato primicial, também é manifestar primícias. E se as primícias são a revelação daquilo que é caro, se as primícias são a manifestação daquilo que é importante, se o sentido de primícia é o que é na Bíblia, porque ele é a forma como o indivíduo tem de mostrar aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é importante. Então, por isso ele vai dedicar primeiro. Então, veja que Jesus está manifestando e dedicando as primícias do seu ministério, porque é o seu primeiro milagre, justamente num casamento em Caná da Galileia. Por exemplo, ele tem um vendedor que fica vendendo a mentoria dele. Mas como é que tá funcionando isso, Caio? Ah, não, é incrível. Assim, antes de mais nada, prazer, meu nome é Caio, da Júlia, e a gente tem uma clínica de saúde integrativa, harmonização facial, rejuvenescimento metabólico, que é o Instituto Icare, um dos patrocinadores. E eu falo que eu sou o maior LTV do Bruno, né? Que eu entrei em todas as... Sabe aquela história da pessoa ir comprando? O Caio tá nessa aí. No empresários digitais, daí eu virei Explorer, aí eu virei amigo, aí eu virei sócio, aí eu virei parceiro, aí é muita coisa. Mas... E aí no clube de negócio foi muito interessante, que por mais que eu tivesse já feito as mentorias, no clube de negócio foi quando realmente a gente teve alguns insights que vieram deles e dos outros. E aí uma coisa que era, às vezes, assim, um pouco óbvia, mas a gente não escuta, né? Que foi esse lance do SDR, de colocar uma pessoa para vender as minhas mentorias. Eu faço mentoria de identidade, propósito e comando, né? Tem muita gente que chegou num lugar de sucesso na vida, que queria financeiro, mas sente um vazio e está perdido, né? Querendo entender o que precisa. E aí eu tive por 20 anos em grandes multinacionais de São Paulo, como Avon, Kimberly, Colgate, e eu, ao longo desse tempo, vi o que eu não queria ser. E aí eu acabei desenvolvendo um método que ajuda você a ativar sua identidade, descobrir o seu propósito, as suas motivações, e implementar um plano de corpo, mente, espírito, família, e aí por último, profissão, que é o que normalmente a gente começa primeiro. E aí eu ajudo a fazer o plano de carreira ou um plano de negócio. E eu me lembro que Renata e Alexandre vieram pra gente falar assim, gente, conta pra eles. Conta primeiro o que vocês fazem, que é incrível.
Inclusive tem alguns bebês aqui que eu falei. Quem tem filho pequeno aqui? Menos de 2 anos, menos de 2. Aí. Gente, ó, é maravilhoso. Renata. Boa tarde, me chamo Renata do Alexandre, sou consultora do sono de bebês, então eu trabalho trazendo uma maternidade tranquila, com a rotina organizada, com bebês dormindo no berço com autonomia, para que os pais possam aproveitar muito mais a maternidade. E quando eu cheguei nesse conselho, a gente estava passando por um mês muito desafiador e a gente não estava conseguindo enxergar uma forma de fazer mais fechamentos naquele mês. E lá no conselho a gente teve um conselho valiosíssimo, né, que foi começar a chamar as mães, né, as famílias, para uma chamada antes do fechamento. E foi assim fantástico, porque a gente teve naquela semana 100% de fechamento com todas as mães que falaram comigo pelaquela chamada, né? Que é uma venda consultiva. Sabe, eu me lembro, 2 coisas ficaram marcadas para mim com esse negócio deles dois. Porque eles chegaram e falaram assim, gente, eles chegaram no conselho, porque um conselho é um lugar onde você pode se abrir, onde você pode falar sem filtros, né? Porque as pessoas estão ali, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria, né? E eles chegaram e falaram, cara, o negócio apertou aqui. Esse mês está difícil, a gente está com muito pouco cliente, não está indo legal e tal. E aí, nos conselhos, o que chegou para eles foi, vocês vão fechar de tal forma, vocês vão marcar, vão fazer isso, vão conversar com a pessoa e tal, né? E direcionaram eles. Aí, quando chegou no outro mês, aí Alexandre falou assim, eu preciso contar uma coisa para vocês. Ele falou, o que foi? Ele falou, foi o melhor mês da nossa história. Olha isso. Cara, não é assim que a gente saiu do perrengue. Não, ele falou, foi o melhor mês da nossa história. É muita diferença. Então, às vezes, a alavanca certa, ela faz muita diferença. Às vezes não é trabalhar mais, é trabalhar do jeito certo. Filho, eu vou te honrar. Oh, Deus. E nunca pensou em largar a rede. Deus tá falando, não larga não. Não larga não, lembra do cajado. Já tá com vocês. Nós vamos orar para que vocês recebam a visão de Deus para a vida de vocês. Porque a gente tem uma visão muito pequena sobre as nossas vidas, né? Nós seres humanos temos uma visão muito circunstancial. A gente parece que quando pensa, não, tá tudo indo bem, eu tô abençoado. Deus tá me vendo, tá tudo indo mal, não tô não. A gente tem essa visão da gente limitada, mas Deus não tem essa visão da gente. Deus já viu o final do filme, Deus já sabe que vai dar tudo certo, mesmo quando tudo parece que tá errado. E é tão importante porque Deus fala na palavra dele a visão que ele tem a nosso respeito. Ele fala, eu tenho planos para vocês, são planos de paz, planos para fazer prosperar. Oh, glória, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar os fins que me esperai. Sabe, a gente só precisa buscar a visão que Deus tem sobre as nossas vidas, a visão que Deus tem sobre o nosso casamento, a visão que Deus tem sobre os nossos negócios. E nós vamos orar para que Deus venha com a visão dele, a sua visão. Coloca as mãos sobre os seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, nós estamos agora aqui diante de Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou, por cada pessoa que o Senhor preparou para estar aqui hoje, cada família aqui representada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pai, eu Te agradeço por aqueles casais, Senhor, que chegaram aqui achando que não tinha mais como seguir juntos, e o Senhor mudou muita coisa aqui hoje. Oh, Senhor, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e eu coloco cada família aqui na Tua presença.
Pai, renova esse amor, renova essa união. Mostra o teu propósito, Senhor. O Senhor fez com que eles estivessem juntos, inclusive profissionalmente, porque, Pai, é necessário que haja propósito naquilo que a gente faz, porque cada um aqui, Senhor, pode transbordar na vida de tantas pessoas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor traga a tua visão. Tira aquela visão limitada que eles têm deles mesmos, mas coloca a tua visão, Senhor, que eles possam ver quão grandioso é o que o Senhor colocou na mão de cada um. Que eles possam sentir o seu espírito aqui, Senhor. Que eles possam saber que o Senhor é por eles. Eu declaro o teu agir, eu declaro a tua vitória, Senhor. Eu declaro que portas se abrirão, que barreiras cairão, Senhor, e que o Senhor trará também mais resiliência quando for necessário, mais resiliência. Fortalece a nossa fé, Pai. Senhor, traz a sua visão, substitui a nossa visão pela tua. Põe uma nova visão em cada um de nós, sobre o nosso cônjuge, sobre a nossa casa, sobre o nosso negócio. E, Senhor, que esteja tudo debaixo de ti, tudo debaixo da tua vontade. Aquilo que não é seu, Senhor, tira do nosso coração, da nossa mente. Que a gente possa buscar o que o Senhor desenhou para cada um de nós, Pai. Nós possamos caminhar juntos, firmes em ti. Oh, Senhor, eu derramo da tua graça, eu derramo do teu amor, Senhor. É só o começo. É só o começo, tantas coisas o Senhor fará. Mostra, Senhor. Mostra a tua visão. Mostra a tua visão, Senhor. Tira a nossa, Senhor, coloca a tua. Coloca a tua visão, Senhor, sobre o nosso casamento, sobre os nossos negócios, sobre a nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, a quem for permitido agora, neste momento, abre mesmo a visão. Que eles possam ver os anjos do Senhor guerreando por eles. Que eles possam ver, Senhor, os planos sendo cumpridos. Que eles possam sentir que estão realmente debaixo de uma palavra. Da visão, Senhor, das pessoas que eles ainda vão alcançar, de quem eles ainda vão ajudar, de quem eles ainda vão falar de Jesus. Mostra para eles, Senhor, o que o Senhor mostra para mim. Mostra para eles, Pai. Mostra milhares de pessoas sedentas, milhares de pessoas precisando de nós, precisando ouvir de Jesus, precisando que nós sejamos convidados para que eles pudessem ver Jesus, precisando que a gente volte pro barco, que a gente segure nossa rede de novo, precisando que a gente dependa mais de Ti, Senhor. Nós, como ministros da palavra do Evangelho, declaramos que as bênçãos do Senhor estão sobre a vida de vocês. Declaramos que prosperidade da alma, prosperidade no casamento, prosperidade nos negócios estão sobre a vida de cada um de vocês aqui. E que não termina aqui. Aqui uma semente foi lançada, várias sementes foram lançadas. Deus tem algo novo. Deus tem coisa nova para os mesmos barcos velhos. Deus tem palavra sobre a vida de cada um de vocês. E nós declaramos, como ministros aqui do Evangelho, que o amor de Deus Pai acompanhe vocês. Eu quero conhecer. Que a graça salvadora de Cristo Jesus esteja com cada um, que vocês sintam Jesus na vida e no coração de vocês. E que o Consolador, o Espírito Santo, amigo, conselheiro, principal, esteja com todos vocês. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.